Graça e paz, meus irmãos e irmãs, que a graça e a bondade do Senhor esteja abençoando a sua vida e abençoando a sua casa. Hoje vamos dar continuidade à lição anterior, falando sobre Jesus e o Reino de Deus. Hoje vamos dar uma ênfase ao resgate e à renovação, que faz parte da missão desse Messias prometido, a qual Jesus se apresenta como essa pessoa que vem cumprir toda as profecias bíblicas, né, e assim instalar o reino de Deus, o reino do Senhor, onde o Senhor governa todas as coisas. Então Jesus é essa proposta, Jesus é a solução de Deus para todos os problemas, não só de Israel, mas também de toda a humanidade. É isso que nós vamos estudar nessa lição de hoje. Convido você a ler comigo um texto de Romanos, capítulo 8, versículo 18 a 23. A princípio parece que esse texto ele não tem muito a ver com o tema, mas na verdade tem sim. Nós vamos ver isso devagarzinho. O texto de Romanos diz o seguinte, a partir do versículo 18: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Com essa passagem aqui nós vamos então meditar um pouquinho sobre essa questão de Jesus, o Reino de Deus, o resgate e a renovação total deste mundo corrompido, das pessoas que foram corrompidas desde o pecado. Mas antes vamos orar ao Senhor, pedir dele graça, sabedoria, que o próprio Espírito, com sabedoria e conhecimento, nos ensine e que ele mesmo seja aquele que esteja falando ao seu coração e você possa entender muito mais do que minhas palavras vão dizer aqui, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, amado, louvado e engrandecido seja o Senhor por todas as coisas. Obrigado, Senhor, pela semana que se inicia, pela semana passada também, que foi semana de bênção, de edificação e de experimentarmos a Tua graça. Agora, Senhor, nesse momento que paramos para estudar a Tua palavra, refletir nela a respeito da pessoa de Jesus Cristo e dessa obra de redenção maravilhosa que o Senhor iniciou executando no passado, mas permanece até hoje para salvar ainda aqueles que hão de ser salvos. Pai, nos ajuda, Senhor, a compreender esses textos, a compreender as Tuas verdades, pelo próprio Espírito. Que o próprio Espírito nos ensine, Ele nos fale ao coração, nos edifique e gere em nós um conhecimento transformador para seguirmos a Tua vontade. Isso pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, na lição anterior nós falamos de que Jesus ele vem para inaugurar o reino de Deus, ele vem para cumprir todas as profecias do Antigo Testamento. E aí quando os discípulos de Jesus começam os seus ministérios particulares, eles fazem questão de dizer que Jesus era o Messias prometido. E por que os seguidores de Jesus o chamaram de Messias e confirmam que ele era o Messias? Sendo que Jesus mesmo parece que ele não cumpriu ou ele não fez nada do que era esperado pelo povo de Israel, como nós vimos na lição anterior, né? O Messias, que quer dizer ungido, né? Aquele que é ungido por Deus para uma obra específica, para uma obra a serviço do próprio Deus, como o rei era ungido para reinar no lugar de Deus, os sacerdotes eram ungidos para ser representantes, né, do povo em relação a Deus e também intermediar essa relação de Deus para com o povo. Os profetas eram os ungidos para ser a voz de Deus, ser a boca de Deus no meio da nação. Então, esse ungido, esse Messias específico, tão prometido no Antigo Testamento, ele tinha umas tarefas, né? Por exemplo, ele deveria conduzir a longa história de Israel ao seu ápice.
essa longa história que Israel tem, né? Israel é um dos povos mais antigos do mundo também, mas o Messias ia fazer com que a história de Israel chegasse ao seu ápice, restabelecendo a monarquia davídica, porque na época de Jesus, dos discípulos, o reinado está sobre os asmoneus, que é a família de Herodes, né? O Herodes o Grande e os filhos dele que veio depois reinar no lugar deles, eles não eram israelitas, eles eram asmoneus. O Messias tinha a tarefa de restabelecer a monarquia davídica, da linhagem de Davi, né? E esse Messias também, além de restaurar o reinado davídico e de cumprir aquilo que lhe cabia, ele também deveria ser um representante fiel, né, de Deus para com Israel, trazendo a vontade de Deus para Israel, mas também representando Israel diante de Deus. Então esse era o papel do Messias, e à primeira vista parece que Jesus não cumpre nada disso. Mas como nós falamos também na lição anterior, a interpretação que se tem do Antigo Testamento vai muito pelo viés de uma cosmovisão que o povo de Israel tinha. O povo de Israel era um povo guerreiro. Então eles esperavam que o seu Messias fosse guerreiro, que ele fosse igual Davi, né? que chegasse, montasse um grupo militar e vencesse todas as batalhas. Muitas pessoas que surgiam em Israel com essa proposta messiânica tentaram fazer isso, tentaram regimentar pessoas, fizeram revoltas e todas foram, né, por água abaixo. Como eu falei na lição anterior, na infância de Jesus, quando Jesus ali está entre seus 4 a 6 anos de idade, houve revoltas. E algumas pessoas acabavam dizendo, né, e acreditando que essa pessoa, né, poderia ser o Messias, libertador de Israel. Inclusive, depois de Jesus Cristo, aqueles que não creram em Jesus continuaram achando que, né, o seu Messias ainda viria. Tem o Bar Koziba, né, Simão Bar Koziba, que foi uma pessoa assim, que surgiu com eloquência, com propostas libertadoras de acabar com o reinado de Roma sobre Israel. Aí tem o Bar Kokhba, que acreditou nisso, né? O Bar Kokhba, ele era um rabino, um sábio, ele chegou a apoiar Bar Koziba para poder fazer essa revolução e reinar. Só que aí, né, os romanos vieram e destruíram toda a esperança desses dois, né? Tanto do rabino quanto do proponente a Messias, matou ele, né? E assim acabou mais uma vez com essas propostas. Isso aconteceu no ano 135, né, depois de Cristo. Ou seja, 100 anos mais ou menos depois de Jesus Cristo, porque as pessoas não estavam esperando o seu Messias, uma vez que Jesus, a princípio, parece que não está cumprindo nada disso. Mas sempre foi uma interpretação errada que eles tiveram do Messias, porque eles pegaram os textos militares de profecias e não combinaram com outros textos, como por exemplo o texto do servo sofredor, de Isaías 52, 53, onde fala ali do servo sofredor. E aí Jesus ele se apresenta como esse Messias, um servo sofredor, a partir da Páscoa. Na Páscoa, né, Jesus já tinha dito antes que ele ia sofrer na mão dos homens, mas na Páscoa, de fato, começa a saga do servo sofredor. E na Páscoa, que é um dos símbolos mais importantes da fé judaica, porque a Páscoa simboliza o êxodo. O Páscoa é uma lembrança da libertação do povo de Israel do Egito. Na Páscoa, que Jesus comemora com seus discípulos, então ele coloca em curso um novo êxodo e uma nova libertação. A Páscoa de Jesus cumpre as promessas do passado, não é? E a Páscoa, né, o segundo N.T. Wright, que é o autor que nós estamos nos baseando nesses estudos, nós estamos nos baseando no livro dele, chamado Simplesmente Cristão, ele diz que na Páscoa Jesus ele une o futuro,
aquela esperança messiânica, aquela esperança de libertação ao presente. Por quê? Porque na Páscoa Jesus, ele de fato, ele faz com que o reino de Deus se estabeleça. Na sua Páscoa, Jesus inaugura, né, digamos assim, o reino. Lembra que quando Jesus ele começa a sua mensagem, lá em Mateus capítulo 4, por exemplo, capítulo 3, capítulo 4, né? Jesus diz assim, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então, essa proximidade é porque Jesus ele está só na fase da mensagem, mas com a sua Páscoa, que será morte e ressurreição, aí o reino se instala completamente, né? Na Páscoa de Jesus, Deus instaura o reino, porque Jesus vai ser, né, o fator de inauguração. Porque no reino precisa de um rei, e ele será o rei. Então, Jesus sendo o Messias, ele na sua Páscoa, ele faz com que o reino se instale. E aí lembrando que Jesus, ele sim é um descendente de Davi. Só que um descendente diferente. Não descendente militar, né? Jesus, ele é um Messias prometido à descendência de Davi, mas com uma proposta completamente diferente. O que confirma que Jesus é o descendente de Davi são textos colaborados dos Salmos, que é confirmado por Paulo. Lá no Salmo 2, versículos 6 e 7, lá diz o seguinte: Eu, porém, constituí o meu rei como sobre o meu santo monte Sião, que é Jerusalém, né? Proclamarei o decreto do Senhor. E que decreto será esse? Uma referência ao Messias, ele diz assim: Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ou seja, Jesus ele é gerado por Deus, mesmo vindo da descendência, né, biológica de Davi, porque Maria, José, todos dois são descendentes de Davi. Mas é Deus quem gera o seu ungido. E aí Paulo confirma isso em Romanos capítulo 1, versículo 4, quando diz assim, que Jesus ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, Deus prometeu gerar o seu ungido. Jesus é gerado pelo Espírito Santo. Quando Jesus inicia o seu ministério, principalmente a partir da sua morte e ressurreição, que é a sua Páscoa, aí ele é designado o Filho de Deus com poder. Por isso que Jesus, quando depois da ressurreição, ele chega para os discípulos ali no final de Mateus, né, e diz assim, toda autoridade, ou seja, todo poder me é dado. Então Jesus, ele, de fato, agora tem o reino a seus pés. Paulo fala em Efésios, né, que ele está sentado nas regiões celestiais num trono. Ele já governa. O mesmo Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 2, de que Jesus, por ter se submetido à humilhação de ser um ser humano, obedecer até a morte de cruz, Deus o exaltou sobremaneira e o assentou num trono acima de todos os tronos, para que todo o joelho se dobre diante dele e confesse que Jesus é o Filho de Deus para a glória de Deus o Pai. Então, de fato, Jesus ele é instaurado como o Messias, o ungido, o rei do reino de Deus, que é um reino que é muito mais amplo do que Israel imaginava, porque a princípio eles estavam esperando um rei para reinar Israel. E a proposta de Deus sempre é muito maior, é sempre muito mais ampla do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Então Jesus vem reinar sobre o reino de Deus, que se torna rei de todos os reis. Por isso que no Apocalipse tem a referência, né, que ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque o reino de Deus está acima do reino de Jerusalém, de Sião. É um reino que abarca toda a terra. Tem uma profecia de Daniel que fala sobre isso, né, quando fala sobre aquela estátua, né? A estátua que tinha a primeira parte de ouro, depois prata, bronze e barros nos pés, né, que era misturado ferro e barro, né, nos pés. E aí cada parte dessa estátua era um reino que governava e ia governar.
Então estava a Pérsia, né, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E aí na profecia dizia que uma pedra vinha dos céus, destruía aquela estátua e aquela mesma pedra se tornava uma grande montanha tomando todo o globo, né, terrestre. Aquela pedra é Jesus Cristo que vem para destruir todos os reinos do mundo e cresce para reinar. E aí, né, juntando essa ideia de um reino que cresce, você pode pegar todas as parábolas do reino de Deus, que Jesus fala, né, de que o reino começa com uma pequena semente, como um grão de mostarda, que depois se torna uma grande árvore, a ponto de outros pássaros virem, né, fazer ninhos nessa grande árvore que é o reino de Deus. Jesus fala do reino sempre nessa questão de tomando corpo e crescendo. Por exemplo, quando ele fala do sal, aliás, do fermento, né? Ele fala do fermento que a mulher, ao fazer, né, o pão, né, ela pega 3 punhados de fermento, coloca na massa, junta ali, e aquilo é que faz, né, o fermento é que faz o pão crescer. O reino de Deus, então, ele vai tendo esse crescimento todo. E ele começa de forma muito tímida na ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é o milagre dos milagres. É na ressurreição que Deus estabelece com poder de Jesus Cristo e o seu reino. Como Paulo disse em Romanos 1,4, né? Deus o constitui seu filho com poder. E o reino começa com poder, mas de forma tímida, porque começa com um pequeno grupo, né? Você vê ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, os discípulos ainda não começaram a pregar sobre Jesus Cristo, e aí você tem 120 pessoas somente ali no cenáculo, orando, buscando o Espírito Santo. Então o reino começa com esse pequeno grupo de pessoas, mas vai se expandindo a ponto de hoje ser essa coisa extraordinária e grande, né? E pensando isso na igreja militante, né? A igreja militante já é grande, a igreja militante é a igreja visível, que nós chamamos a igreja aqui na Terra, né? Mas o reino de Deus, que não é igreja, é maior do que igreja, ela é muito mais ampla porque ela abarca os que já morreram em Cristo e os que estão vivos e os que virão, né? Então abarca toda essa dimensão e imagine, são aquilo que Deus prometeu a Abraão, né? Quando Abraão estava triste porque ainda não tinha nascido Isaac, ele está preocupado com que todos os seus bens e patrimônio vá para um empregado. Aí o Senhor diz para Abraão: olha, sai da tenda, vai, olha as estrelas do céu e conta se puderes contar. Aí Abraão diz que não tem condições de contar, diz assim: assim será a tua descendência. Paulo vai falar para nós em Romanos capítulo 4 e capítulo 5 que todos os que têm fé em Jesus Cristo são filhos de Abraão. Então, esses filhos de Abraão já alcançaram aí esses incontáveis número de pessoas, como se não se pudesse contar também o número de estrelas no céu ou as areias da praia do mar, né? Porque o reino cresceu e começou na ressurreição, no milagre do milagre. E eu falo de que a ressurreição foi a instalação do reino com poder porque Paulo fala sobre essa questão. Ele diz que ele queria conhecer o poder da ressurreição de Jesus Cristo, porque foi um dos eventos mais poderosos de todos. Foi a ressurreição. Na ressurreição, Jesus ele vence a morte. Ele rompe todas as cadeias da morte, todos os grilhões, todas as correntes da morte. Ele vence na sua ressurreição. Então, e isso foi feito com muito poder. Um exemplo para as pessoas terem uma ideia do poder da ressurreição acontece, registrado pelos evangelhos, de que quando Jesus entrega o Espírito, né, e aí a morte e a ressurreição, elas são eventos concomitantes, porque na nossa mente a gente só consegue pensar em começo, meio e fim, né? A gente pensa em movimentos. Quando Jesus suspira, ele sai do âmbito do tempo e do espaço, entra no Kairos de Deus, né? Ele entra naquele tempo do Deus, onde existe um eterno agora. Isso é uma coisa muito complexa, né, para a gente ensinar agora.
Mas quando Jesus deixa essa vida do seu corpo físico, ele entra na eternidade, no plano espiritual. E lá a morte e a ressurreição acontecem ao mesmo tempo. Por isso que Jesus diz ao ladrão que está do seu lado: estarás comigo hoje no paraíso. O hoje é uma referência a esse eterno agora, a qual Jesus entra depois que ele suspira. E nesse momento que ele suspira, acontece a manifestação de poder do reino, em que Jesus ele não só ressuscita dentre os mortos, que só vai, né, no nosso tempo só acontece no terceiro dia, mas a coisa já está acontecendo no plano espiritual. E nesse plano espiritual, para dar um exemplo para nós, no plano físico e temporal, algumas pessoas ressuscitam dos mortos. Né? Um dos evangelhos registra que algumas pessoas ressuscitam, os túmulos se abrem, as pessoas saem e vão visitar os seus parentes. Aquilo era para poder mostrar de que um poder extraordinário estava sendo inaugurado, e era o reino de Deus que estava sendo inaugurado naquele momento. Né? A ponto de que um dos soldados, quando ele vê tudo aquilo acontecendo, terremotos, aquela coisa toda, os túmulos, né? Ele diz assim: de fato, eis o Filho de Deus. Isso foi um soldado romano falando. Por quê? Porque ele teve uma percepção de que o reino estava sendo instalado naquele momento. E é uma coisa extraordinária que estava acontecendo ali. E aí, com essa ressurreição de Jesus, Paulo aborda muito bem a ressurreição, os efeitos da ressurreição, em Romanos capítulo 6, né? Principalmente os efeitos da ressurreição em nós. Que efeito da ressurreição está acontecendo ali? Está acontecendo a nova criação. Na morte de Jesus Cristo nós morremos. A velha natureza, a corrupção, o pecado, tudo está morrendo. Na sua ressurreição nós nascemos em novidade de vida. Já não somos mais escravos do pecado. É a nova criação que começa. O Enter White diz que na ressurreição de Jesus emerge do túmulo o reino de Deus e a nova criação. Porque nós emergimos juntamente com a ressurreição de Jesus. Isso é um mistério, né, do plano espiritual. Paulo ele fala sobre isso em Romanos 6, de que nós ressurgimos com Cristo na ressurreição de Jesus. Já sendo essa novidade de vida, essa nova criação. Quer ver depois? Você leia Romanos capítulo 6, dos versículos 3 até o 11, é um texto extraordinário falando sobre o efeito da ressurreição em nós. E essa é a nova criação. Né? Porque uma das coisas que nós temos que lembrar é que Deus lá no passado, nos profetas, ele tinha prometido nos dar um novo espírito. Porque a nova criação em nós começa com um novo espírito. E esse novo espírito surge nessa ressurreição. Paulo fala lá em Efésios 2,10 de que nós fomos feituras deles, criados em Cristo Jesus para boas obras. Né? Ou seja, é uma nova criação. O homem interior totalmente novo, criado em Cristo Jesus. Então é a nova criação que se iniciou mesmo ali. Né? E aí Paulo, mais tarde, né, vai dizer aos Coríntios, né, 2 Coríntios 5,17, que aqueles que estão em Cristo Jesus, está em Cristo Jesus ligado, né, a Jesus Cristo, na sua morte e ressurreição, como Romanos 6 fala. Esses que estão em Cristo Jesus, quando Jesus renasce dos mortos, quando ele ressurge dos mortos, ele nos faz nova criatura. Então, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas são passadas, eis que tudo se faz novo. O reino de Deus é um novo reino, é uma nova proposta, é uma nova configuração para nossas vidas. Que é de um reino, a princípio invisível, se manifesta em nós, quando nós obedecemos os mandamentos de Jesus, desse novo reino. Né? O Evangelho é a mensagem, é a constituição do novo reino. Quando a gente obedece o Evangelho, nós estamos manifestando o reino invisível do Pai, o reino invisível de Jesus Cristo, que já reina em glória.
se manifesta através de nós, das nossas obediências. Quando nós praticamos as boas obras da qual de antemão fomos criados, né? Como Efésios 2:10 diz, quando a gente pratica as boas obras, nós estamos manifestando no mundo visível o reino invisível. Por isso que Jesus diz aos discípulos, olha, quando o reino de Deus vier, ele não está aqui ou acolá, ele estará em vós e se manifesta através de nós. Não é? O reino já está em todo aquele que confessa Jesus como o Senhor na sua vida. Quando Jesus é rei na sua vida e você obedece a esse rei, você torna manifesto o reino de Deus. E você mesmo passa, né, também a ser esse reino na terra. Né? E também, como o reino ele tem uma dimensão interessante, porque aí vem um outro autor, né, que nos ajuda a compreender o reino de Deus, baseado nos evangelhos, que é o Oscar Cullmann. Oscar Cullmann ele fala da tensão escatológica. O que é a tensão escatológica? Ele diz que o reino ele já foi inaugurado em Jesus Cristo, mas ele ainda está em processo de expansão até chegar ao seu ápice. Quando Jesus vier em glória, aí o reino estará completo, que é o pleroma, né? O reino está em crescimento ainda. Ele se torna completo na vinda de Jesus Cristo. Quando Jesus vier em glória, ele vem colocando o seu reino totalmente consumado, acabado totalmente, né? E aí, então é essa ideia do já e ainda não, né? Que é a tensão escatológica. O reino já inaugurou-se, nós fazemos parte desse reino, nós manifestamos o reino nas nossas vidas, e ele virá completo quando Jesus vier, porque o que vai acontecer na vida de Jesus? Quando Jesus vier, acontecem duas coisas muito importantes que Paulo registra em 1 Coríntios capítulo 15. Primeiro, os mortos serão ressuscitados. Todos que já morreram em Cristo vão ressuscitar. E eles vão ressuscitar com um corpo glorificado. E eles vão vir com Jesus, né, nessa vinda, nessa glória, que Jesus vai vir, né, ao mundo, né, que é a parousia, aquilo que nós esperamos, né, da vida de Jesus Cristo. Aí esses que vão ressuscitar em Cristo vão vir já com ele em glória. E os vivos, que é a segunda coisa que aconteceu na vida de Jesus, os vivos crentes em Cristo Jesus serão glorificados, terão seu corpo transformado. Paulo diz que no abrir e fechar de olhos, nossos corpos serão transformados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a glorificação na vinda de Jesus Cristo vai fazer com que o reino de Deus seja completamente novo, porque nós seremos totalmente novo nesse momento. Onde essas questões ainda das paixões da carne não mais existirão quando nós formos glorificados. Aquela condição adâmica antes da queda será a nossa condição, só que com um detalhe: a gente nem pecar, a gente não vai pecar mais, porque a gente vai estar livre de todas as paixões mundanas na nossa glorificação. Por isso que o reino se completa na vinda de Jesus por causa da nossa glorificação. E também tem outra coisa que acontece para que o reino seja totalmente novo. Na vinda de Jesus Cristo, novos céus e nova terra serão instalados, né? E aí, de fato, não só o povo de Deus será totalmente novo na sua glorificação, mas a criação toda também estará completa nessa criação. Por isso que nós lemos o texto de Romanos 8, de 18 a 23. Aí eu vou ler de novo esse texto para você entender tudo que eu já expliquei até agora, né? Agora ligando esse texto. Observe novamente o texto. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Isso aqui é a glorificação. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, que foi, né, o pecado de Adão e Eva. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito.
igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, né? Paulo está dizendo aí que nós estamos aguardando essa vinda de Jesus Cristo, onde nós teremos a redenção do corpo, ou seja, o nosso corpo mortal vai se revestir da imortalidade. 1 Coríntios capítulo 15. O corpo de corrupção se revestirá de um corpo incorruptível, né? E aquilo que é humano e animal, né, biológico, né, que é a expressão que quer dizer, se será transformado em espiritual. É isso que será, né, a completude do reino quando Jesus vier. E aí nós vamos estar vivendo essa dimensão extraordinária de reino de Deus. Enquanto isso não vem, nós cristãos já devemos viver não só na expectativa da vinda de Jesus e da completude do reino de Deus, mas nós já temos que viver no reino, consciente de que nós estamos no reino de Deus, nós que acreditamos em Cristo Jesus, fazemos parte do reinado de Jesus Cristo, que reina em glória, e devemos viver como cidadãos de fato desse reino, já, completamente. Né? Porque a vinda de Jesus primeira, com a sua Páscoa, já começa a estabelecer essa nova ordem. Lembra que eu falei que o reino já começou na vinda de Jesus de forma tímida? Começou porque começou com pequenos grupos, mas já começou essa nova ordem em Jesus Cristo, né? E começando essa nova ordem, aí a ideia de Messias guerreiro que o povo de Israel tinha tem que ser esquecida. E adotar uma nova perspectiva do Messias, de um servo sofredor, daquele mesmo servo, inclusive, daquele mesma figura messiânica que outros profetas já tinham dito, que ele não esmagaria a cana quebrada e não torceria a cana que fumegasse. Ou seja, né, a cana quebrada que já está fumegando, ela não vai ser esmigalhada. Né? Por quê? Porque esse Messias, ele não é violento. Jesus, inclusive, ele não adota a espiral da violência. Se os inimigos de Israel é Roma, Jesus quer mostrar para nós agora que não é Roma mais que é o nosso inimigo. Né? Jesus, ele quebra totalmente com essa ordem de violência, de lutar com armas dos homens, e conclama todos os seguidores a fazer o mesmo, a não lutar mais com armas humanas. Paulo entendeu muito bem isso e vai dizer lá aos Efésios, naquela passagem bem conhecida de Efésios 6, né, o seguinte, ó, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as aciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Os nossos inimigos não são mais impérios, não são mais nações, não são mais pessoas. Os nossos inimigos são as forças do mal que levam cativo as pessoas. Que é aquilo que Paulo diz a Timóteo, lá no capítulo 2, 2 Timóteo 2, 26, né? Nós trabalhamos aqui para livrar as pessoas do laço do diabo, pessoas que foram feitas cativas para cumprir a vontade do diabo. Não são as pessoas que são os nossos inimigos, mas o diabo que cativa essas pessoas. Então, a Páscoa de Jesus, simbolizando a Páscoa judaica, que a Páscoa judaica representava o êxodo, a saída da escravidão para a liberdade. A Páscoa de Jesus é um novo êxodo, tirando as pessoas do cativeiro demoníaco e dando a liberdade. Por isso que se o Filho libertar essas pessoas, elas verdadeiramente são livres. Né? É essa que é a nova Páscoa que Jesus traz. Então Jesus, ele ressignifica, ele traz totalmente uma nova interpretação para tudo aquilo que era do passado, né? E aí o nosso papel como cristãos, nosso papel como seguidores de Jesus é largar tudo aquilo que não pertence a Cristo
adotar a mensagem de Jesus e o reinado de Jesus sobre nossas vidas. Para quê? Para que a gente possa viver de fato o reino na terra. Então, nós fazemos bem, eu concluo com essa palavra, nós fazemos muito bem em nos submeter ao reinado de Jesus que já reina em glória. Nós nos fazemos muito bem em submeter ao reinado dele e gozar da sua gestão, do seu domínio, que é um domínio da graça. Quando Jesus chama as pessoas para o seu reinado, é o chamado da graça. A administração e o domínio do reino é um reino de graça, da graça de Deus sobre todas as pessoas. E viver nesse reino é gozar, e aí aqui eu finalizo com o último texto bíblico, é gozar do reino de Deus, que segundo Paulo em Romanos capítulo 14, versículo 17, é constituído de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Então fazemos muito bem nos submeter ao reinado de Jesus Cristo, gozar da sua graça e viver nesse reino que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, queridos? Eu espero que essa lição tenha sido conclusiva em relação ao que eu comecei, nas lições anteriores, mas se ficar alguma dúvida, se ficou alguma confusão aí, me escreva no comentário que nós vamos responder na próxima aula as dúvidas feitas. Amém? Espero que Deus os abençoe, que vocês de fato entendam que já pertencem ao reino de Deus, por crer em Jesus Cristo, por seguir Jesus, você já pertence ao reino de Deus, se submeta a esse reino. Seja um bom súdito desse reino, obedeça à mensagem desse reino que é o Evangelho. Assim você está vivendo sob o reinado de Jesus, se viver o Evangelho, se obedecer ao Evangelho, gozando da graça do Senhor, tendo fé na graça do Senhor, de que no seu domínio Ele supre todas as nossas necessidades, e aí assim nós vamos viver desse reino que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Deus abençoe e até a próxima aula.